Olá, como estão todos? Eu estou bem, na graça de Deus. E também espero que todos estejam bem de saúde. No vídeo anterior, nós falávamos de necessidades educativas especiais de alunos com deficiência mental. Neste vídeo, vamos falar do conceito da deficiência físico-motora, a descrição das necessidades educativas especiais recorrentes desta deficiência e a indicação de estratégias para a orientação escolar destes alunos que a possuem. Para além da sua definição, vamos falar também das suas causas. A deficiência físico-motora é definida por Maciel, 1998, como uma desvantagem resultante de um comprometimento ou de uma incapacidade que limita ou impede o desempenho motor de determinada pessoa. Ainda segundo Maciel, 98, são consideradas pessoas com deficiência físico-motora aquelas que apresentam algum comprometimento na capacidade motora a partir de padrões considerados normais na pessoa humana. Neste contexto, há deficiência quando a pessoa apresenta alteração completa ou parcial em um ou mais segmentos do corpo, comprometendo suas funções físicas e motoras. Como, por exemplo, tem deficiência físico-motora qualquer pessoa que tiver um ou ambos membros, estamos a falar do inferior ou superior, amputados ou paralisados, ou ainda parte do corpo mutilado que possa prejudicar a sua mobilidade e a realização de funções básicas do seu dia a dia em comparação com as outras pessoas. E quais seriam as prováveis causas da deficiência físico-motora? Ainda segundo Maciel, 98, apresenta 3 causas essenciais, que são causas pré-natais. Aqui refere-se às complicações que ocorrem durante a gestação, da ingestão de remédio pela mãe, por exemplo, do aborto frustrado, hemorragias contínuas, consumo de drogas, incluindo o álcool, da hipertensão e de outros problemas que podem ser genéticos. Temos a segunda causa, que são causas perinatais. Estas estão relacionadas com os problemas respiratórios do bebê, surgidos durante o nascimento ou o parto, a sua prematuridade, o seu sofrimento durante o parto e outras complicações daí decorrentes ou que podem surgir durante o parto. A terceira causa pode ser pós-natal. As causas pós-natais dizem respeito às paradas cardíacas, às infecções hospitalares, à meningite e outras doenças infecto-contagiosas, à incompatibilidade sanguínea entre bebê e mãe, ao traumatismos cranianos e outras situações maléficas que podem surgir após o nascimento do bebê. Falando das necessidades educativas especiais de aluno com deficiência físico-motora, podemos dizer que a pessoa com deficiência físico-motora apresenta desvantagens para realizar certas tarefas, podendo necessitar de apoios ajustados à sua condição nos meios familiar, escolar, profissional e social. E para tal, têm sido desenvolvidos métodos e recursos tecnológicos e didáticos, estamos a falar aqui de equipamentos e próteses, para facilitar a sua participação na sociedade e escolar. E é em função destas limitações do meio que ocorrem as necessidades educativas especiais. Existe uma variedade de categorias ou tipos que caracterizam a deficiência físico-motora, segundo Correia 99, como, por exemplo, a amputação, a paralisia, a distrofia e a epilepsia, as que mais se verificam em muitas escolas moçambicanas, sem, no entanto, negligenciar a existência de outras, começando pela amputação. A amputação é a retirada total ou parcial de um membro ou parte dele, como forma de tratamento de uma doença
ou de reconstituição corporal. Devido à amputação, a pessoa perde uma parte de si, do seu corpo, que fica profundamente alterado, causando desvantagens permanentes para se locomover e realizar de forma confortável e autônoma algumas atividades sociais e escolares. E temos a paralisia. A paralisia é a perda completa da função do músculo para um ou mais grupos musculares. A paralisia pode causar perda de sensação ou perda de mobilidade na área afetada. A mesma caracteriza-se principalmente pela paralisação temporária ou definitiva dos membros ou parte do corpo, geralmente causada por danos no sistema nervoso. Estamos a falar aqui de lesões na medula espinhal. Podemos encontrar também 3 modos de paralisia, que são paraplegia, quando a pessoa perde o movimento e a sensibilidade do corpo a partir da cintura até a totalidade dos membros inferiores, nesse caso as pernas. Tetraplegia, relacionada com a insensibilidade e a ausência de movimentos corporais, desde o pescoço até os membros inferiores e superiores. Hemiplegia, que é a paralisação do lado esquerdo ou direito do corpo, afetando ao mesmo tempo os membros inferiores e superiores do mesmo lado. Voltando para os tipos de deficiência físico-motora, encontramos a paralisia cerebral. A paralisia cerebral, segundo Aranha 2006, refere-se a um conjunto complexo de distúrbios de motricidade voluntária ou do controle dos movimentos devido a uma afetação neurocerebral. Em regra geral, esta resulta de uma lesão cerebral produzida durante a gravidez, na altura do parto, depois do nascimento ou mesmo antes dos 5 anos. Os estudos mostram que a paralisia cerebral não é uma doença e também não é progressiva. As partes do cérebro que controlam os movimentos musculares são particularmente vulneráveis à lesão nos bebês prematuros e nos muito pequenos. A paralisia cerebral afeta 1 ou 2 em cada 1000 bebês, mas é 10 vezes mais frequente nos bebês prematuros, especialmente nos de pouco peso. Outro tipo é a distrofia muscular. A distrofia muscular é uma doença genética caracterizada pela degeneração progressiva dos músculos. Ela pode afetar pessoas de qualquer idade, sendo mais comum em crianças. A epilepsia. A epilepsia, sem ser necessariamente uma deficiência físico-motora, dependendo das suas características evolutivas, da intensidade da afetação cerebral e da duração das suas manifestações, pode apresentar-se como tal, de maneira transitória ou permanente. Há que referenciar aqui que a maior parte dos alunos com deficiência físico-motora não possui necessidades educativas especiais como tal. Elas só poderão se manifestar quando as condições do meio associadas à deficiência e aos fatores culturais interferem negativamente no acesso e na aquisição da aprendizagem escolar de forma direta ou indireta. Neste caso, serão necessários recursos e apoios especiais para ter acesso a uma educação de qualidade que lhes garanta o sucesso escolar e social. E quais seriam as estratégias de orientação escolar para estes alunos com deficiência físico-motora? Na sala de aula inclusiva, para se lidar bem com os alunos que tenham necessidades educativas especiais de caráter físico-motor, devem ser identificadas as atitudes e os comportamentos que os caracterizam e aplicadas as metodologias apropriadas para a satisfação das suas necessidades de aprendizagem. Temos aqui alguns comportamentos típicos identificáveis na sala de aula. É claro que existem vários, estes são alguns deles. O professor na sala de aula deve prestar atenção a manifestação de padrões de inteligência média e alta. Normalmente, o aluno com deficiência físico-motora
tem a inteligência média ou mesmo alta. Então, o professor aqui pode observar uma de inteligência acima da média. O aluno mostra uma certa lentidão no andar e na realização de alguns movimentos corporais. Uso de meios de facilitação da locomoção, estamos a falar aqui de cadeiras de rodas, bengalas, muletas e outros. O aluno apresenta movimentos da cabeça involuntários ou rígidos. Apresenta gestos faciais involuntários e incomuns, uma espécie de caretas, mas de forma involuntária. O aluno apresenta uma baixa autoestima associada a momentos de irritação e isolamento. Um andar torto, desequilibrado, incerto, inseguro e desordenado. Segura o lápis e outros objetos com muita ou pouca força. Mãos trêmulas, rígidas e dedos dobrados. Apresenta distúrbio na audição, na comunicação oral, escrita e não verbal, nesse caso a gestual, na respiração e na orientação espacial. Apresenta também membros inferiores tortos, rígidos e em forma de tesoura. Ocorrência de desequilíbrios corporais e quedas frequentes. Dificuldades no controle dos movimentos dos membros inferiores e superiores. Dificuldades na realização de atividades que exijam coordenação motora fina. Dificuldades para se sentar, se levantar e subir degraus. Dores ósseas, articulações e mesmo até musculares. Sistema fonoaudiológico afetado, o que dificulta a fala na articulação de certas palavras. Alguma falta de autonomia na realização de alguns movimentos corporais. Há momentos em que a pessoa tem um olhar fixo ou em que apresenta períodos de ausência inexplicáveis. Apresenta uma produção de sons estranhos, distorção a nível das percepções, inexplicáveis sensações de medo, angústia, falhas temporárias e totais da memória e da consciência e estados de confusão no campo da memória. Como dizíamos, estes são alguns sinais identificáveis e mais comuns na sala de aula inclusiva para alunos com deficiência físico-motora. E quais seriam as metodologias de ensino para estes alunos numa sala de aula? A escola é importante para qualquer criança, em particular para aquela que tem necessidades educativas especiais, porque é na escola onde ela adquire confiança em si mesma e nos outros. Neste contexto, é recomendável que o professor na sala de aula procure trabalhar com cada aluno de acordo com a necessidade educativa específica que este aluno apresenta. Mas de uma forma geral, estes alunos precisam de estar sentados num local a partir do qual o professor pode acompanhar seus movimentos e prestar ajuda sempre que necessário. O professor deve sensibilizar os demais alunos para terem em atenção os casos de colegas que por alguma deficiência motora necessitem de apoio, como por exemplo, na entrada ou saída à sala de aula, ida e volta à casa de banho e tantos outros apoios que podem prestar a este aluno. O professor deve assumir e transmitir aos demais alunos que aqueles alunos que apresentam deficiências físicas ou motoras não devem ser vistos como coitados, como incapazes, até porque a maioria deles possui níveis intelectuais acima da média. Daí que não precisam de ser discriminados, porque eles podem aprender até muito mais do que aqueles que não apresentam deficiência nenhuma, entre aspas, porque todos nós, até prova contrário, temos deficiência. No caso específico de alunos com epilepsia, Nielsen, 1999, sugere algumas estratégias que podem ser aplicadas pelo professor caso um dos seus alunos entre em crise.
Primeiro, o professor deve procurar manter a calma e não tentar reanimar o aluno. Deve colocar o aluno no chão e pôr algo suave, como uma capulana, por exemplo, ou uma almofada, por baixo da sua cabeça. Virar o aluno de barriga para cima, a fim de se manter as vias respiratórias desimpedidas. Permitir que o fluido existente na boca deste aluno seja drenado. Remover da área mais próxima os objetos duros com arestas ou quentes, porque são esses que podem alejar o aluno. Não tentar restringir qualquer movimento do aluno. Aliviar a pressão da roupa, desapertando-a. No caso de pôr uma gravata, o professor tem que procurar aliviar, ou uma blusa justa, ou pôr num sítio onde faz uma ventilação, para apanhar um ar fresco. Não dar nada a beber ou engolir durante a crise. Não forçar a boca do aluno para que se mantenha aberta e nem introduzir nela qualquer objeto, porque isso pode vir a alejar ou prejudicar. Não travar a língua do aluno, porque ele não a engolirá. Se o aluno caminha sem destino durante a crise, deve-se remover na área quaisquer objetos potencialmente perigosos. Fazer com que o aluno não se aproxime de riachos, de piscinas, praias, fogueiras e outros locais potencialmente perigosos no momento da crise epiléptica. Como dizia, também essas são algumas estratégias que o professor deve adotar, prestar atenção, deve usar para apoiar, ajudar estes alunos com deficiência físico-motora na sala de aula. São vários métodos, várias estratégias, porque cada caso é um caso. Então, o professor, consoante as particularidades de cada aluno, ele irá identificar, traçar estratégias, irá encontrar formas de apoiar este aluno. Nós estamos a trazer esses pontos como partida, como ponto de alerta para que o professor preste atenção e encontre as melhores estratégias para o seu aluno. Espero que tenha ajudado. Por hoje é tudo. Obrigada pela atenção. Compartilhem com os colegas para que mais professores sejam ajudados, porque esses vídeos são mesmo para apoiar os professores no atendimento de alunos com necessidades educativas especiais. Inscrevam-se no canal e até a próxima. Tchau!